Olá, bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus possa permanecer sobre as nossas vidas. Estamos iniciando mais uma live neste dia, ao meio-dia, horário de Brasília, 11 horas, horário de Mato Grosso. Como anunciado, nós queremos hoje trazer mais uma palavra que vai introduzir a nossa imersão que vai acontecer no dia 9 e 10, próxima segunda-feira e terça-feira. Por que você está anunciando segunda e terça? Porque eu anunciei para o dia 9, mas eu acredito que nós temos tantas coisas para tratar que será impossível nós tratarmos numa live só. Então, nós faremos uma imersão segunda-feira. Se estender muito, por exemplo, 2, 3 horas, então nós interrompemos e voltamos na terça-feira, dando a continuidade. Acredito que vai acontecer isso. Mas hoje eu trago para você uma palavra de Deus para o seu coração, que segundo o que eu tenho anotado para a nossa imersão, terafins, ídolos invisíveis dentro do lar. Isso tem acontecido muito na casa de muitas pessoas. Seres invisíveis, ações espirituais, coisas negativas acontecendo dentro dos lares, que a Bíblia vai dar exemplo, chamar de terafins, ídolos do lar. Outrora, no princípio da era onde os homens aprenderam a Torá, antes da Torá ser escrita verbalmente por Moisés, nós temos citações de ídolos do lar, em figura de imagens, de estátuas, estatuetas, mas era algo que era familiar àquela família, àquele lar. E a Bíblia, a princípio, apenas menciona que havia, por exemplo, na casa de Ló, a Raquel vai sentar sobre o ídolo do lar. Nós vamos ver no livro de Juízes, quando um levita chamado Mica rouba um valor da sua mãe de prata. Depois a mãe amaldiçoa, ele conta que ele roubou. Ela então diz: olha, então eu quero que você pegue uma parte desta prata e faça um ídolo do lar. Nós vamos encontrar Davi, ao fugir de Saul, a sua esposa vai enganar os homens de Saul, colocando um ídolo do lar sobre a cama e cobrindo com a pele de um cordeiro. Então, parece familiar, porque nós vamos ver referências, e talvez você nunca ouviu alguém trazer à luz o que esses ditos terafins, ídolos do lar, causa dentro de uma família, num casamento, num relacionamento conjugal, na criação dos filhos, na área financeira. Irmãos, são tantas desgraças causadas por esses ídolos, e ao passar das gerações, os ídolos vão se adaptando, criando formas, sendo moldados a cada geração, dentro de cada cultura. Eu vou fazer aqui um adendo para você que está chegando ainda, até que mais pessoas cheguem. Deixa eu falar uma coisa que me lembrei agora, é capaz de eu gravar isso. Surgiu aí agora, posterior, houve um grande movimento chamado Descende. Pastor, o que o senhor tem a favor? Nada. E contra? Nada. Melhor estádios cheios de pessoas, ainda que com irreverência e alguns com interesse de serem conhecidos e alcançar mais seguidores, ainda é melhor um estádio cheio de pessoas assim do que o carnaval, do que uma partida de futebol ou do que um show de qualquer que seja desses artistas mundanos. Para mim não passa de um show.
Mas nada contra e nada a favor. Mas assim que passou o Descende, estourou aí, como lá atrás uma jovem apareceu com uma música chamada Evangelho de Fariseu, e a primeira vez que eu ouvi, eu reprovei imediatamente. Por quê? Porque Deus não permite que ninguém toque na igreja. A igreja é a noiva de Cristo. Não estou falando de denominação e não estou falando de religião. Então qualquer música, qualquer pregação, qualquer profecia, qualquer revelação que venha tocar na noiva, está errado. Agora surgiu uma música aí do Zé, da Maria, que na verdade, irmão, eu sou curto e grosso, é saravá pra crente, é macumba gospel, são filhos de Satanás fingindo ser cristão. Aí a pessoa vem e diz assim, mas olha, nós não podemos contestar a Bíblia diz que vai adorar povos, tribos, línguas e nações. Mas esquece o que a Bíblia diz, e por isso que eu gosto da Bíblia. Porque tem pastores aí, irmãos, Marcos Feliciano, Anderson Silva, Saião, quantos outros homens de Deus aí defendendo a música do macumbeiro, do feiticeiro. Irmãos, as pessoas querem ficar de bem com a maioria. Estão tudo com o espírito do anticristo, porque tudo que eles fazem são por interesses, são por resultados financeiros. Ah, mas sonho, o Saião, irmão, um dos maiores teólogos do Brasil, dos maiores exegetas do Brasil, fala muitas línguas, conhece mais de 60 nações, conhece o inglês, conhece o hebraico, conhece o grego. Vem dizer para mim que é apenas uma expressão brasileira. Não é. Auê não é uma expressão brasileira, porque a minha Bíblia diz que línguas, tribos, povos e nações vão se curvar, vão adorar ao Eterno. É verdade. Mas a minha Bíblia diz, não farás, não copiarás, não cultuarás como estas gentes. Antes, o destruirás. A Bíblia fala de uma mensagem central, e a mensagem central da Bíblia é techuvá, é arrependimento. Esta é a mensagem do Evangelho. Não existe Evangelho do reino, não existe Evangelho da graça. Existe o Evangelho, que é o meio pela qual a mensagem é pregada, e a mensagem é arrependimento. Então uma tribo, um povo, uma língua, uma nação que vai adorar o Eterno, primeiro tem que desfazer, destruir, aniquilar as suas obras, as suas culturas, os seus cultos. Aí adaptar-se à cultura do reino de Deus, que é a palavra. Deus não mandou você cantar música de candomblé na igreja. Deus não mandou você invocar o Zé Pilintra ou a Maria Mulambo no culto, dizendo que isso é cultura. Não é cultura. Antes a Bíblia diz, quando você entrar nesses povos, você vai destruir os seus cultos. Você vai aniquilar com esta cultura, para implantar a cultura do reino dos céus. Eu vou fazer uma live sobre isso. Essas coisas perturbam a gente porque dão muita atenção a isso. Eu fico com dó de um pastor que defende a macumba no culto. É porque eles trabalham só por dinheiro e eles querem ficar de bem com a maioria. Irmão, a pior desgraça que tem é você estar de bem com a maioria e de mal com Deus. Porque Deus sozinho é a maioria. Mas infelizmente essas coisas acontecem assim. Deixa eu fazer uma pergunta para quem sabe me responder. Vários irmãos ficam pedindo aqui para participar da live. Aí aparece aqui na minha câmerazinha um pedido. Tem 3 pessoas aqui pedindo para compartilhar. Se eu atender aqui, vai abrir página, né? Então não devo atender. Sempre aparece isso e eu sou leigo, nunca entendi. Mas vamos lá. Eu tenho a palavra de Deus para você nesta manhã. Acredito que alguns vão perder até o apetite do almoço. Porque a palavra, eu vou escrevendo, irmão, e eu tenho o meu estilo. Acredito que Deus me chamou para fazer isso. Eu tento ser parecido com os demais. Eu já tentei mudar até uma entonação de voz. Eu já tentei falar pausadamente.
Eu já tentei falar de carreirinha assim, rápido, bem enérgico, até consigo. Mas eu já fui repreendido por Deus de que eu não deveria ser uma sombra e nem um eco. Que Deus me levantou para ser uma voz, para ser uma pessoa, não a sombra de alguém e não o eco da voz de alguém. Então eu vou escrevendo e a palavra de Deus vai vindo à minha mente, eu vou apontando e os textos vão sendo lembrados e eu vou na escritura e vou buscando os textos. E quando eu termino a mensagem, eu fico pensando, meu Deus, mas todas as vezes que eu falo é uma palavra pesada. Eu estou para dizer que eu, já longe de pensar que eu pareço com Moisés, mas na fala, Moisés diz, Senhor, eu sou pesado na fala. Alguém disse que Moisés era gago. Alguém disse que Moisés era tímido. Eu penso que Moisés falava termos, fazia as aplicações tão diretas que poderia chocar Faraó ou quem o ouvisse. Aí Deus disse, olha Moisés, vamos fazer o seguinte, seu irmão Arão já está vindo ao seu encontro, ele será o profeta, ele vai falar, e você será sobre ele Deus, Senhor. Você vai dizer a Arão e Arão vai dizer a Moisés, a Faraó, porque ele tem os termos mais maleável, os termos mais leve. E eu acho que Deus poderia me dar a graça de Arão, de ter os termos mais suaves, ao ponto que você não se irritasse comigo. Porque quando eu estou ministrando, eu já fui corrigido pelo meu pai várias vezes, dizendo, bispo, você quando está pregando, você fica irado. Você parece que fica possuído. Eu falei, é verdade, pai, eu fico irado mesmo e possuído. Graças a Deus que eu fico irado contra o pecado e possuído por Deus. Mas os meus termos, as minhas mensagens, eu não consigo ter uma mensagem te chamando de querido, de amado, e parecendo que eu estou passando um espanador em você. Até porque a Bíblia não é um objeto de carinho. A Bíblia é uma espada, é um objeto de guerra. Então eu tenho uma palavra para você hoje. Esta palavra faz parte do compêndio que nós vamos ter no dia 9, na nossa imersão. E hoje eu quero falar sobre maldições invisíveis no lar. Quando a casa está em ordem, mas nada flui. Você já entrou em uma casa bonita, organizada, silenciosa, mas sentiu um peso inexplicável no ambiente? Já percebeu lares onde tudo parece certo por fora, mas nada flui por dentro? Não há paz, nem os relacionamentos funcionam, nem as finanças fluem, nem a vida espiritual é percebida? Hoje eu quero falar exatamente sobre isso, porque existe uma realidade espiritual que não aparece aos olhos, mas governa destinos interiores dentro dos lares. A Bíblia declara com clareza solene: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Isso está no Salmo 127. Isso significa que é possível trabalhar muito, organizar tudo, planejar cada detalhe e ainda assim viver em estagnação espiritual, em estagnação emocional, em estagnação financeira, em estagnação ministerial, porque o problema não está nas paredes, está nos fundamentos invisíveis do lar, da casa, da família. Nesta live, vamos tocar em assuntos que muitos evitam, mas que a Torá revela, a palavra de Deus traz clareza. Os sábios que outrora nos ensinaram, nos advertiu com seriedade. Objetos que carregam impureza espiritual, pactos familiares antigos, palavras liberadas ainda ecoam, traumas não curados que se tornaram alianças.
e lares sem altar. Esse é o ponto principal. Lares sem altar. Casas habitadas por pessoas, mas vazias da presença de Deus. Por quê? Porque o abominável é suportado dentro do lar. O abominável é permitido dentro do lar. O abominável é praticado dentro do lar. Prepare-se, porque esta não é apenas mais uma mensagem. É um diagnóstico espiritual para o meu lar, para o seu lar. Uma convocação do alto para uma restauração. É um chamado urgente de Deus para reerguermos o altar doméstico. Trazer a presença de Deus para a nossa casa, para a nossa família, para o seio familiar, para o convívio diário. Nós precisamos aborrecer o abominável e amar a presença do Eterno, fazendo de nossos lares um altar de adoração a Deus. Se você sente que a sua casa está em ordem, mas sua vida não avança, fique conosco até o fim, porque hoje o Espírito Santo vai revelar, vai confrontar e vai libertar você. Antes de entrarmos no coração desta mensagem, é necessário fazer uma pausa de discernimento espiritual. Porque nem toda estagnação é falta de esforço. Nem todo atraso na sua vida é preguiça. Nem todo silêncio é apenas uma fase da vida. A Escritura nos ensina que existem realidades espirituais invisíveis, que operam paralelamente, que no mundo invisível, que nós não vemos, mas sentimos, pressentimos, notamos a ação deste mundo invisível, influenciando decisões, tocando as emoções, tumultuando relacionamentos. E muitas vezes percebemos os resultados negativos financeiramente. A Torá, a palavra de Deus, nunca tratou a vida como algo meramente material. Para Deus, casa não é apenas um espaço físico. Para Deus, na sua palavra, casa não é apenas o lugar onde você mora, feito de tijolo ou barro. Biblicamente, casa para Deus é um ambiente espiritual. Ele promete salvar tu e a tua casa. Ele não diz que salvaria a tua construção. Ele não diz que salvaria as paredes que você mora. Então, casa, lar, é um ambiente espiritual. E o ambiente só é espiritual com ordem se este ambiente espiritual for de fato um altar aonde a presença de Deus é desejada, aonde a presença de Deus é invocada, aonde a presença de Deus é adorada. Por isso, em Deuteronômio capítulo 6, o Eterno ordena que suas palavras estejam nas portas, nos umbrais, nas mesas, no coração da família. Onde a palavra não governa, outra influência governa, ainda que silenciosamente. Eu até, para nossa imersão, já falando de palavra ser colocada na parede, nos umbrais das portas, olha o que eu preparei, que você vai receber depois da imersão, para você colocar na sua casa. São declarações proféticas, orações nos quartos dos seus filhos, você vai poder colocar na sala, na cozinha, declarações de paz sobre o seu lar, outra oração profética para você colocar na sua casa. E há algo aqui que é interessante, textos bíblicos, Salmo 127, o Salmo 128, uma advertência para quem chega na sua casa com a língua solta. Neste lar não se fala de quem não está presente. Escolhemos honra, respeito e paz. Olha que bênção para você frustrar o murmurador, fazer calar o inimigo. Declarações proféticas para você colocar sobre a sua casa, o Salmo 127. Olha que coisa linda, este lar é nosso primeiro altar.
Na imersão, isso aqui vai ficar muito claro para você o que é um lar, o que é a sua casa, o que é a sua família, o que é o ambiente onde você vive, onde você mora. Então, uma declaração e uma oração profética para você colocar nos umbrais, o Salmo 128 também. Isso aqui, junto com essas mensagens que nós estamos falando aqui, já várias lives, essas irão por escritos e você pode depois revê-las gravadas no YouTube ou no Instagram. E toda a gravação da imersão em vídeo, mais um e-book que já está, creio que quase pronto, né? Tem que estar pronto até terça-feira no máximo. A mensagem central, Terafins, ídolos invisíveis no lar. Esta mensagem, esta revelação que nós estamos pregando esses dias, e teremos a nossa imersão, isso será oferecido a você depois da imersão por R$ 27,00 na plataforma da Hotmart. Os cartazes, as mensagens irão em PDF, você vai poder imprimir, né, depois enquadrar, e os demais, os vídeos, terão acesso na plataforma por tempo indeterminado, enquanto você desejar fazer uso dela. Mas voltemos então ao que nós estávamos falando. Onde a palavra de Deus não governa, outra influência vai governar, ainda que você seja inconsciente disso. E vai governar silenciosamente. Os sábios de Israel já nos advertiam anteriormente que nem todo problema começa onde ele aparece. Isso aqui é uma revelação extraordinária para você que fica sempre achando que o resultado ruim de hoje foi do último ato que você fez. E não é. O problema nunca começa aonde ele aparece. O problema pode vir geracional. O problema pode ter surgido, a fonte dele, em uma geração, 2, 3 atrás. Nunca o problema que hoje está eminente começa nesse tempo presente. Não é o teu último ato que te trouxe a maior desgraça. Ela tem um começo anterior. E enquanto nós não identificarmos o início dos males, você não tem autoridade para eliminá-lo. O Talmud, o ensino oral dos judeus, ensina que muitas crises visíveis são apenas o efeito tardio de causas espirituais ignoradas. Hoje, as crises visíveis que eu estou vivendo é resultado de negligência, de erros, de faltas que eu cometi, ignorei no passado. Hoje elas se materializam, hoje elas se concretizam, hoje elas me afligem. E tem pessoas tentando resolver só o aqui e agora, para ter um futuro abençoado. Não, o evangelho, a mensagem principal é: volta, volte. Vamos achar a causa para resolver o problema. Assim, conflitos constantes, bloqueios financeiros recorrentes, enfermidades emocionais persistentes e frieza espiritual podem ser sintomas, não a raiz. O que você está passando agora é o sintoma e não resolve tomar remédio para curar o sintoma. A maior ignorância da humanidade é tomar Anador, é tomar alguma medicação para tirar a febre. A febre não é o problema, a dor não é o problema. A dor está anunciando que existe uma raiz de problema. A febre está denunciando que há uma raiz de um mal que está no seu corpo. O meu estado financeiro ruim agora não é o problema. Eu estou apenas sofrendo momentaneamente algo que tem a raiz no passado. Se não tratar o passado, não se resolve o problema. Então, tomar Anador, fazer um banho frio para cortar a febre. Ei, se você está com uma dor, graças a Deus pela dor.
Glória a Deus pela dor. Glória a Deus pela febre. Porque se não houvesse a febre, nós morreríamos sem perceber. A febre está denunciando um mal que não tem dor. E a dor está anunciando um mal que traz a morte. Quando você entender isso, você não vai tomar mais Anador. Você vai tratar do problema. Você não vai querer mais cortar a febre. Você vai procurar o mal que está silencioso no seu corpo. Assim acontece nos bloqueios financeiros. O problema que você está passando financeiramente não é eu te emprestar o dinheiro ou você fazer um empréstimo ou resolver o problema agora. Você precisa voltar a encontrar o mal que está destruindo as suas finanças, encontrar o mal que está causando enfermidades emocionais, encontrar a raiz da persistência, da frieza espiritual que você está sentindo. Porque o que você está passando agora é sintoma, não é a raiz. É por isso que há lares onde se trabalha muito e se colhe pouco, onde há muito suor e pouco resultado, onde há muito esforço e não há avanço, há muita oração e não há resposta, há muito planejamento e não há progresso, há muitos sonhos, mas são todos frustrados, vivem de fazer campanha, quem inventou campanha foi o diabo, na Bíblia não tem campanha. Na Bíblia tem arrependimento, confissão de pecado, tratar o passado. Na Bíblia não tem campanha. Você precisa deixar esses amuletos evangélicos. Vou fazer 7 dias de campanha para Deus me responder. Não, meu irmão. Não há isso. Não há como você resolver o problema recorrente, porque é apenas sintoma. Irmãos, eu não tenho como parar aqui para consertar o YouTube. Se não está bom, migra para o Instagram. Obrigado, pastora Regina, por avisar. Eu não consigo resolver essa situação. Quando eu estou fazendo a live, usando o Zoom, é o único dia em que o equipamento aqui corta o som. Quando eu estou gravando mensagens como esta, o Instagram às vezes dá pau, o YouTube fica chiando. Então, não resolve, eu não tenho como parar. O que eu posso fazer é desligar o YouTube ou repostar a postagem. Não me atrapalha com as ligações, por favor. As ligações estou gravando aqui no celular, você ligando o tempo todo. Tá bom? Obrigado pelo aviso. Infelizmente eu não posso fazer nada. Vá para o Instagram. Sai do YouTube e vem para o Instagram que você vai conseguir ver a mensagem. Se mandar mais uma mensagem, eu desligo logo o YouTube. Porque o problema aqui não é alcance. Eu não estou atrás de alcance. Tá? Senão eu pagava para isso ser divulgado. Eu ia impulsionar. Eu tenho uma palavra de Deus. E eu acredito que só vai receber esta palavra de Deus quem o Espírito Santo conduzir para recebê-la. Então se você está aqui, é porque o Espírito Santo impulsionou você. Trouxe você para que você pudesse ouvir uma palavra de Deus. Você está sendo alcançada. A pessoa diz lá, não dá para ouvir nada. E por que você continua lá? Então desliga, passa para cá. Vá para o Instagram. Tá bom? Eu vou desligar porque eu não aguento certas coisas, aí eu perco. É a hora que meu pai fala que eu fico incorporado. Eu acho que eu fico mesmo, viu? Porque tem coisa que é tão simples, né, irmão? Não está funcionando lá, tem outro funcionando, passa para cá. Ou vá almoçar, ou vá alimentar sua alma, não é bom? Vamos lá. Então nós estamos falando de conflitos constantes, bloqueios financeiros recorrentes, enfermidades emocionais, frieza espiritual, que são sintomas
não é a raiz da causa. Você tem dor, está mostrando que há uma enfermidade silenciosa. Você tem febre, está mostrando que o seu corpo não está bem. E é por isso que há lares onde as pessoas trabalham muito e colhem pouco, onde há esforço sem avanço, oração sem resposta, planejamentos e sonhos sem realização. Por quê? Porque ao invés de nós tratarmos a raiz da causa, pastores irresponsáveis criaram, e eu acredito que foi influenciado por Satanás. Você nunca viu Jesus fazendo, olha, vamos fazer 7 cultos de tal coisa, vamos trabalhar 7 semanas de tal coisa. Eu sei que há ingenuidade e sinceridade na vida de muitos pastores, mas o problema não se resolve com campanha. A Bíblia chama isso de trabalho em vão, quando Deus não está no centro, quando você não está buscando a resolução do problema, você não está buscando acertar a raiz, limpar a causa. Deus está dizendo no Salmo 27, em vão trabalha o homem, se o Senhor não edificar a casa. O método do trabalho não é o princípio da palavra de Deus, tudo que você fizer vai ser em vão. Não é ausência de atividade, é a ausência da edificação divina que falta na vida da maioria dos cristãos. Não é o lugar que honra o homem, mas o homem honra o lugar através da vida que ele leva. Em termos espirituais, isso significa que uma casa pode ser limpa, uma casa pode ser organizada, uma casa pode ser funcional, mas se não for consagrada, torna-se espiritualmente vulnerável e acesso a demônios. Onde não há altar, onde a presença de Deus não é reverenciada, onde a presença de Deus não é respeitada, onde a presença de Deus não é temido, ele não permanece. E se Deus não está no lar, outro ser vai ocupar o governo daquela casa. Preste atenção no que eu vou te dizer. Eu comecei um culto na congregação que eu pastoreava. E eu disse, masturbação não é pecado. Quero pedir perdão porque ensinei que masturbação era errado. Todo mundo espantou. Eu disse, eu quero pedir perdão para os jovens, para os adolescentes, principalmente para os meninos. Porque a partir de hoje, masturbação não é pecado, desde que você chame seu pai ou sua mãe para assistir. Numa casa onde o marido possui a mulher como uma prostituta, Deus não é respeitado. Aonde o sexo anal é praticado, Deus não é temido. Aonde há uma imagem de escultura dentro da sua casa, Deus não é Senhor. Aonde a mentira permeia o lar, Deus não é reverenciado. Aonde a pornografia, aonde a sensualidade, aonde a fofoca, aonde a orgia, aonde a bebedice, aonde a glutonaria, aonde a gritaria, aonde a falta de temor permeia uma família, Deus nunca esteve lá. E se Deus não está, esse espaço está infiltrado por espíritos malignos ocupando o governo desta casa, desta família. Se você, mulher que aceita a imoralidade do seu marido, lembrasse que na intimidade que você está no seu quarto, com a porta fechada, com a luz apagada numa noite escura, Deus vê perfeitamente o que você está fazendo. Você vai entender o que eu estou pregando, que coisas abomináveis dentro do nosso lar vai trazer destruição. Se você não respeita o Deus que te criou e disse qual era o dia para você descansar, qual era o dia para você trabalhar, se você não respeita o Deus que te criou, que diz o que você come, o que você não come, se você não respeita o Deus que te criou, que diz o que você veste, o que você não veste, se você não respeita o Deus que te criou, que diz o que você fala, o que você não fala, se você não respeita o Deus que te criou, que diz o que você vê e o que você não deve ver, se você não respeita
respeita o Deus que te criou, que diz o que você deve ouvir e o que você não deve ouvir, se você não respeita o Deus que te criou, que você vai aonde quer e faz aonde não quer, você é um praticante de abominação, e Deus não se relaciona com o abominável. Casas ordenadas, com maldições invisíveis, onde nada flui, porque tudo que eu estou dizendo aqui passa invisível para o mundo, mas não passa invisível aos olhos de Deus. Onde não há um altar, onde Deus não é reverenciado, onde Deus não é respeitado, onde Deus não é temido, onde Deus não é honrado, onde Deus não é louvado, onde Deus não é adorado, ele não permanece. E esse governo, esse espaço, esse lar vai ser influenciado por outro governo, por outro espírito. Portanto, o que nós vamos tratar nessa live, nós estamos apenas começando, eu estou fazendo a introdução. Nesta mensagem, eu não quero falar de superstição, nem de misticismo exagerado, mas princípios espirituais bíblicos, confirmados pela palavra de Deus, discernido pelos sábios que têm o Espírito Santo e plenamente revelado à luz das Escrituras. A mensagem de hoje é um chamado à maturidade espiritual para aprender a discernir causas e não apenas reagir a consequências. Agora sim, com esse entendimento estabelecido, nós estamos prontos para entrar no início da mensagem e examinar as raízes invisíveis que podem estar travando o fluxo da sua vida, dentro da sua casa, no seu casamento, nas suas finanças, na sua relação familiar, e que o Espírito Santo nos conduza nesta manhã a uma verdade sobrenatural para nos trazer a bênção descrita na sua palavra. Vamos agora desenvolver o entendimento desta mensagem. Maldições invisíveis no lar. Quando a casa está em ordem, mas nada flui. Casa em ordem, mas o Espírito Santo em estagnação. A casa está tudo maravilhosa. Tudo que você desejava ter ou possuir, você tem. Mas nesta casa não tem a fluência do Espírito Santo. Muitas famílias perecem porque não vivem em comunhão com o Espírito Santo. Muitas famílias parecem estar em harmonia exterior. Casa limpa, contas em dias, aparência de paz. Contudo, internamente enfrenta frieza espiritual, conflitos recorrentes, bloqueios emocionais, bloqueios financeiros. Por que isso acontece? Preste atenção no que o Salmo 127:1 diz. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edifica. Esse texto ecoa o princípio fundamental da Torá, de toda a Escritura, trazendo toda a estrutura familiar, toda a estrutura social ou espiritual. Tudo deve estar fundamentado na presença e nos mandamentos de Deus. Conforme Deuteronômio capítulo 6, versículo de 4 a 9, deixa eu ler para você o texto de Deuteronômio capítulo 6, do versículo de 4 a 9, que diz assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu a inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentada em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Eu não estou inventando nada. Isso aqui é um mandamento de Deus. Você colocar a palavra de Deus na sua casa,
nos umbrais da sua porta, nas paredes, no quarto, na sala, na cozinha, na entrada, na saída da sua casa, você colocar a palavra de Deus. O problema, portanto, não está na estética da casa, mas na aliança espiritual invisível que habita lá. Vejamos, objetos consagrados que trazem maldições hereditárias. Deuteronômio capítulo 7, versículo 26 diz assim: não introduzirás, pois, coisas abomináveis em tua casa, para que não seja amaldiçoada como ela. Preste atenção, Deus está dizendo: não coloque nada que eu abomino na sua casa. Eu já expliquei o que é casa. Eu já expliquei o que é um lar. Um lar é onde a presença de Deus é reverenciada. Uma casa é onde Deus é temido. É onde eu convivo com a minha família e pratico os princípios da palavra de Deus. Isso é um lar. Fora disso é um cabaré. Fora disso é uma boca de fumo. Fora disso é um boteco. Fora disso é um motel. Porque muitos lares não é casa, é motel. Muitos lares não é casa, é bordel. Muitos casas não é um lar, é um cabaré. Por quê? Porque Deus não é respeitado. Deus não é temido. As práticas dos reinos de Deus não estão na casa. A casa não tem os enfeites naturais da palavra, mas tem enfeites naturais do mundo, do misticismo, da magia, da idolatria, da feitiçaria, do futebol, qualquer outra coisa. A Torá é clara: objetos idólatras, amuletos ou itens vinculados a outras religiões ou práticas ocultas trazem consigo maldição. Se eu entendo que estas coisas trazem maldição, como é que eu vou cantar para o Zé e a Maria vai rodar a saia? Fala para mim. Não é superstição, mas é princípio espiritual legal. Eu trago para você uma lista, e vou dar ela agora para você, de coisas que a Bíblia chama de abominável, abominação. Preste atenção. A Torá usa o termo hebraico toevá para designar aquilo que é repulsivo aos olhos de Deus. A abominação é aquilo que é repulsivo aos olhos de Deus. Deus nem olha para isso. Não apenas por questões morais, mas por contaminação espiritual, quebra de aliança e profanação da santidade. Tudo isso é considerado como coisas abomináveis. Vejamos agora uma lista sistematizada que eu montei, com fundamentação bíblica direta, fiel ao texto da Bíblia Sagrada. Deuteronômio capítulo 7, versículo 25 e 26. As imagens de escultura de seus deuses queimarás. A prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem as tomarás para ti, para que não te enlace neles, pois são abomináveis ao Senhor teu Deus. Crente que fica colocando imagem de Jesus, imagem de anjo, mandando imagem no WhatsApp, que não está preocupado com as imagens de deuses, que tem os quadros de futebol com seus deuses, que quadro de artistas que são seus deuses, da música, do esporte, do cinema, sei lá de onde é. Deus está dizendo: estas coisas são abomináveis ao Senhor teu Deus. Não meterá, pois, coisas abomináveis em tua casa, para que não sejas amaldiçoado. Eu estou falando de maldições invisíveis, lar ordenado aonde a bênção não flui. Não meterás, pois, coisas abomináveis. Coisas abomináveis é aquilo que é repulsivo aos olhos de Deus. Deus não suporta, não se relaciona. Não meterás, pois, coisas abomináveis em tua casa, para que não sejas amaldiçoado semelhante a ela. De toda a detestarás e de todo o abominarás, pois é amaldiçoado. Tudo aquilo que foi consagrado a outros deuses, presta atenção. O seu time de futebol está honrando ao Paulo, ao João, ao Judas,
sem contar a feitiçaria, o urubu, o macaco, o coelho, o galo, o Zé Pilintra, o Saci Pererê e quem quer que demônio que seja. Deus está dizendo, enquanto você honrar estas coisas, você vai ficar debaixo de maldição, porque eu abomino estas coisas. Tudo aquilo que foi consagrado a outros deuses. Como é que eu pego o ritmo de uma música para cantar? Como é que eu pego a gíria de uma dança da feitiçaria para colocar na igreja? Como é que eu visto semelhante a alguém de um terreiro para oferecer um culto a Deus e digo que isso é cultura? Isso é demônios entrando na igreja. Isso é abominação. E estas pessoas são amaldiçoadas. Tudo aquilo que foi consagrado a outros deuses, imagens, esculturas, amuletos, estatuetas, canções, danças, objetos ritualísticos de outras religiões ou do ocultismo, são chamadas por Deus de abominação. O objeto carrega a consagração espiritual do altar a qual ela foi dedicada. E isso o tempo não apaga, os anos, os séculos não vão apagar. O que um dia, há 1000 anos atrás, foi consagrado em um altar de um Deus falso, ele ainda opera. Por quê, pastor? Porque a consagração, seja para Deus ou seja para o diabo, ela é eterna. Os ossos de Eliseu, o corpo de Eliseu já tinha derretido, só estavam os ossos na sepultura, jogaram o morto sobre ele. E o morto levantou na unção que estava nos ossos de Eliseu. Um objeto de culto, um amuleto, uma música, um ritmo que foi criado e consagrado em um altar para demônios, Deus não aceita mais. Por quê? Porque tudo que é consagrado não pode ser revertido. Objetos e práticas de ocultismo e adivinhação. Deuteronômio capítulo 18, versículo 10 a 12. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo a seu filho, ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois tudo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações, o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Irmão, eu tenho um amigo que casou com a feiticeira, e ele diz temer o Eterno. Ela disse para mim abertamente, eu sou espírita. A Bíblia diz, não há comunhão entre luz e trevas. Como é que eu digo que temo ao Eterno, abro mão de coisas por causa do Eterno, mas eu arrumo uma esposa que é necromante, fala com mortos, porque o espiritismo pratica a necromancia e pratica a consulta aos mortos. Adivinhador, você que lê o horóscopo, você que fica escutando o zodíaco para ver como está o seu dia, presta atenção. Deus diz, por estas coisas abomináveis, o Senhor te lança de diante de ti. Estar na igreja não é estar diante de Deus. Ser crente não é estar diante de Deus. Ter uma Bíblia não é estar diante de Deus. Ser batizado em água não prova que você está diante de Deus. O que prova que você está diante de Deus e tem a bênção de Deus é a prática coerente com a palavra de Deus. E dentro deste texto de Deuteronômio 18, onde ele está proibindo a adivinhação, a prognosticador, o agoureiro, o feiticeiro, o encantador, o necromante, o mágico, o que fala com os mortos, inclui as cartas de tarô, as runas. Não sei se você sabe o que é runas, mas são amuletos de adivinhação nórdica, aonde se jogava para ter ou ler o destino das pessoas. Se você já assistiu ou gosta do Vink, acho que é essa série que fala dos nórdicos, né? Do deus Odin, você vai conhecer a magia nórdica, amuletos de proteção,
práticas neopagãs, esotéricas. Você que colocou na sua casa um cristalzinho, é porque era muito lindo, né? Objetos usados na magia, objetos de feitiçaria, objetos do espiritismo, amuletos de proteção espiritual. Talvez você tenha na sua casa o olho grego ou o olho turco. Talvez você ache que não é nada, né? A figa. Cristais energéticos, como tem crente agora vendendo cristal, né? Quartzo, ametista. Presta atenção. Pentagrama, usado como amuleto. O hexagrama, usado como amuleto místico. Talismãs, para trazer sorte ou proteção. Medalhas religiosas usadas como objeto de proteção. Ei, eu fico andando por aí e tem uma medalha do protetor dos caminhoneiros, São Cristóvão. Aí eu fico olhando quando eu estou atrás de um caminhão e ele tem um medalhão daquele. Ou quando eu estou atrás de um carro que tem uma marca da maçonaria. Ou quando eu estou atrás de um carro que tem um rosarinho da Aparecida. Se eu identificar qualquer coisa que não é de Deus, eu acelero e passo na frente, não anda da minha frente de jeito nenhum. Fitinhas, cordões. E nós, ritualístico, preste atenção, você é inteligente. Vá no vídeo daquele cara que diz que é crente cantando auê. E pesquisa no Google. Pede lá para ele a palheta da cor da Umbanda, que você vai ver que o vestido da moça faz parte. Que a fitinha do violão faz parte. Pede para você ver as fitinhas e os cordões da bruxaria, da magia negra, da feitiçaria, do candomblé. Que você vai ver que as pulseirinhas que estão no braço do cantor, o colar que está no pescoço dele, tem os nós, tem as fitinhas, tem os cordões, tem as cores. E você vem dizer para mim... E aí eu fico preocupado com o Saião, eu fico preocupado com o Anderson Silva, eu fico preocupado com o Marcos Feliciano, eu fico preocupado com esses pastorzão que estão aí, que são cegos. Talvez na sua casa tenha os papelzinhos com nomes, símbolos de palavras místicas, pingentes energéticos, amuletos ligados à astrologia, objetos naturais consagrados. Você trouxe uma pedra, você trouxe uma semente, você trouxe uma erva e colocou dentro da sua casa. Objetos usados em rituais de limpeza energética. O que tem de crente agora produzindo limpeza energética nas pessoas? Talismãs escritos com nomes secretos e você colocou em algum lugar na sua casa. Os sábios já afirmavam que práticas ocultas abrem jurisdição espiritual estranha sobre a vida da pessoa, sobre a casa, sobre a terra, sobre a propriedade daquela pessoa. A Bíblia também diz em Deuteronômio 25, 13, na tua bolsa não terás pesos diversos, um grande e um pequeno, medidas. Para um é um preço, para outro é o outro. Vocês já viram eu falar sobre o Black Friday. Como é que uma coisa hoje custa 100, amanhã ela custa só 50? Então quem pagou 100 ontem foi roubado. Ou quem está pagando 100 está fraudando o comerciante. Não, irmão, é porque eles não conhecem a palavra de Deus. A Bíblia diz sim, sim, não, não, não tem desconto. Na tua casa não terás duas sortes de efa, um grande e um pequeno. Terás peso integral e medida integral e justa, para que se prolongue os teus dias na terra que te dá o Senhor teu Deus. Porque é abominação ao Senhor teu Deus todo aquele que pratica tal injustiça. Eu peço 100, você não pode dar o 100 e dizer eu vou procurar um mais barato, aí eu digo não, eu faço por 80. Ei, você é injusto, você é um abominável. Como é que há 5 minutos atrás era 100 e agora você vende por 80? Você é um mentiroso, você é um abominável. Objetos associados a fraude, corrupção, mentira financeira ou injustiça econômica são chamados diante de Deus de abominação. Como é que você tem bens adquiridos por meio de ilícitos, por sonegação, por mentira,
por falta de dizimar, por não santificar. Tudo isso é contaminação espiritual dentro da sua casa e Deus trata isso de abomináveis. Lares visivelmente bonito, mas espiritualmente sem a presença de Deus. Práticas sexuais ilícitas. Presta atenção no que está escrito em Levítico 18, 22. Com homem não se deitarás, como se fosse mulher, é abominação. E lembra que o princípio da palavra é extraordinário. Eu amo a palavra de Deus, porque a Bíblia está dizendo que fugiu a palavra. O órgão genital excretor do homem não é para ser possuído por outro homem, nem é para ter ato libidinoso entre dois homens. Mas quando o homem usa a mulher do jeito que ele usaria outro homem, isso também é abominação. Levítico 20, versículo 13. Se também um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticam coisas abomináveis, serão mortos, o seu sangue cairá sobre eles. Preste atenção. A Torá chama de abominável práticas sexuais que distorce o propósito criacional de Deus para a sexualidade. Quando eu olho à luz da Escritura, a sexualidade é compreendida dentro de uma ordem criacional clara. Gênesis 1 e Gênesis 2 estabelece essa ordem, onde a união sexual foi designada por Deus para o casal heterossexual, homem e mulher, de modo complementar, relacional, procriativo e em santidade. Não é porque é homem e mulher que não existe regra. Quando Levítico 18 e Levítico 20 afirma que um homem não se deitará com outro homem como se fosse mulher, o texto aqui no hebraico não se limita apenas à identidade dos indivíduos, mas o ato sexual que mimetiza a função feminina, isto é, o uso do corpo fora do seu propósito criacional. Nesse sentido, muitos intérpretes da tradição judaica e da tradição cristã conservadora entendem que o uso do ânus como via sexual, mesmo dentro do casamento heterossexual, replica simbolicamente a prática condenada, pois desloca o ato sexual do seu telos, da palavra original, da sua finalidade. E a finalidade do sexo, a princípio, é criacional, tornando uma distorção funcional da sexualidade. A Torá, portanto, não trata o tema apenas como uma questão cultural ou privada, mas como uma ordem espiritual, na qual o corpo também pratica a santidade. E quando você tem uma prática sexual ilícita com seu corpo, você altera o seu estado espiritual. Então uma mulher pura pode se tornar aos olhos de Deus abominável. E existem mulheres no altar que no seu secreto com o marido faz sexo anal. Existem homens no altar que no seu secreto com as suas esposas pratica atos ilícitos com seus corpos. E vocês são abomináveis ao Senhor. E talvez seja aqui que vem a consequência. Lares aonde os pais aceitam o homossexualismo dos filhos. Aonde os pais aceitam o lesbianismo das filhas. E eu não estou aqui impedindo que você ame o homossexual, que você ame a lésbica. Eu não tenho nada contra uma pessoa que tem essa opção sexual. Eu tenho amigos, não são íntimos, mas são amigos. Por que não é íntimo? Porque eu não quero esta pessoa dentro da minha casa. Por quê? Porque a Bíblia está dizendo que vai abominar a minha casa um homem que se deita com outro homem. Então eu posso ter com ele relação comercial, ele pode ir à igreja, eu tenho com ele uma relação espiritual onde eu ensino a verdade. Se ele aceita, ele muda de atitude. Porque enquanto você permitir que o ato sexual ilícito permaneça dentro da sua casa, você não pode aceitar que dois machos ou duas fêmeas
façam relação sexual dentro da sua casa. Isso vai trazer desgraça, maldição, destruição. Eu tenho eles como pessoas e os respeito como pessoa e os amo como pessoa, mas eu abomino os seus atos assim como Deus abomina. A Bíblia diz que eu devo odiar o mal assim como Deus odeia o mal. Como é que Deus odeia o mal e você ama o mal? Me explica. Como é que algo diz que Deus está afirmando, isso é abominação, é insuportável aos meus olhos, e você convive de uma boa? Na minha casa eu não aceito a pessoa entrar fumando. Na minha casa a pessoa pode vir passar quantos dias quiser, mas aqui em casa ele não vai fazer bebedeira. Um homem na minha casa não anda sem camisa. Uma moça na minha casa não anda de roupa curta. Na minha casa as palavras têm que ser medidas. Deus na minha casa é respeitado. Deus na minha casa é temido. Se você não gosta do meu jeito, fique longe de mim. Eu quero Deus. Eu amo a Deus. Eu temo a Deus. E não vou fazer nada para te agradar. Há uma separação entre o que serve a Deus e o que não serve. Está escrito. Como é que eu vou familiarizar? E é em nome do amor de uns pastores covardes, canalhas, trazem até a bruxaria para dentro da igreja para os seus cultos. Deuteronômio capítulo 12, versículo 31. Não farás assim ao Senhor teu Deus, porque tudo que é abominável ao Senhor e que ele odeia, fizeram eles e os seus deuses. Pois até seus filhos e suas filhas queimaram aos seus deuses. Tudo que eu te ordeno observarás, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Qualquer objeto ligado a rituais pagãos, sacrifícios estranhos ou práticas religiosas sincréticas, o sincretismo religioso é considerado diante de Deus abominação máxima. Não se deve sequer guardar algo associado à idolatria, mesmo que pareça inofensivo. Deuteronômio capítulo 14, versículo 3. Não comereis coisa alguma abominável. Presta atenção, crente. Presta atenção, crente. Presta atenção, crente. Você que diz que teme a Deus. Ou você vive pela palavra de Deus, ou você não é crente. Você é apenas um religioso falso. Não comereis coisas abomináveis. Deuteronômio capítulo 14, versículo 3. Aí você vai dizer para mim, mas isso é Velho Testamento. Engraçado, seu desgraçado, que você pega Deuteronômio 28 e quer as bênçãos de Deuteronômio 28. Mas eu estou lendo Deuteronômio 14. São restrições. Só tem a bênção quem aceita as restrições. Não comereis coisas abomináveis. O que é que Deus considera como alimento abominável? A Torá chama certos alimentos de abomináveis dentro da aliança que eu tenho com Deus. O princípio espiritual aqui é discernimento, é separação. À luz da Torá, a alimentação não é um assunto meramente biológico ou cultural, mas um ato espiritual ligado diretamente à aliança que eu e você temos com o Altíssimo. Quando em Deuteronômio 14, Deus ordena, não comereis coisas abomináveis, o texto estabelece um princípio de separação entre o santo e o profano, entre o que é limpo e o que é impuro, entre aquilo que é consagrado e aquilo que Deus rejeita. Os alimentos classificados como abomináveis não são por capricho divino, mas porque violam a ordem estabelecida na criação, quebram padrões definidos pelo próprio Deus e dentro da aliança contamina ritualmente aqueles que os consomem. Deus está preocupado com o seu estado espiritual e diz: não coma tal alimento porque isso vai profanar e eu não vou poder me relacionar com você. Comer, na perspectiva bíblica, é um ato de comunhão
Por isso o povo santo é chamado a discernir o que entra no corpo, pois o corpo participa da santidade da aliança que eu tenho com Deus. Eu não tenho aliança com Deus apenas verbal. Eu sirvo a Deus espírito, alma e corpo. Como é que o meu corpo serve a Deus e se contamina com as coisas abomináveis? Assim, a distinção alimentar ensina que a santidade não é apenas espiritual ou moral, mas ela é concreta, diária e prática, treinando o coração do servo de Deus a reconhecer limites, a obedecer a palavra e viver conscientemente separado para o Senhor em todos os aspectos da vida. Provérbios capítulo 6, versículo 16 a 19. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressa a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos. Provérbios ecoa a lei. Palavras têm peso espiritual. O que você diz dentro da sua casa tem peso espiritual. O que você declara sobre a sua família, sobre os seus filhos, tem peso espiritual. O que você diz acerca dos teus vai determinar o futuro deles. A Bíblia deixa muito claro que a vida e a morte estão nas nossas palavras. Quais são as palavras que você diz dentro da sua casa? E quais são as palavras que você permite serem ditas dentro da sua casa? Qual é a música que é cantada na sua casa? Qual é a programação que é dita dentro da sua casa? Votos são conscientes e inconscientes. Palavras são votos. Eu terei que dar conta do que eu disse. Jesus diz: de toda palavra que sair da tua boca, você vai prestar conta em juízo. Então toda palavra é um voto, é um compromisso. Um voto maldito cria acusações espirituais e legalidade dos demônios contra a minha vida, contra a minha pessoa. Palavras liberadas dentro de casa podem se tornar abominações espirituais em forma verbal. As pessoas vivem invocando o nome dos deuses, dizendo que serve ao Deus verdadeiro. As pessoas vivem dizendo: Ave Maria, Nossa Senhora, o sangue de Jesus tem poder. E isso é abominação. Êxodo capítulo 20, versículo 3 a 5. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Ter símbolos cristãos misturados com objetos de outras crenças é abominação por profanação da aliança que eu tenho com Deus. Deus não aceita divisão de lealdade espiritual. Abominação, segundo a palavra de Deus, não é apenas algo feio ou errado, mas aquilo que convida a presença espiritual errada para dentro do ambiente, especialmente no lar. Preste atenção. A abominação não está tratando apenas do que é certo ou errado. Deixa eu responder uma irmãzinha aqui que, no mínimo, é uma afronta, né? FX Nena. O apóstolo Paulo diz que somos incapazes de cumprir a lei. Mentira sua. O apóstolo Paulo nunca disse isso. O apóstolo Paulo está dizendo que, por mérito de cumprir a lei, nós não seremos salvos. Mas isso não isenta você de se submeter à lei. Porque se você não cumpre a lei desordenadamente, você é um abominável. A lei é um padrão para dizer se eu estou certo ou errado. Mas quem defende esse tipo de conversa sua aí é porque já não está querendo agradar a Deus. Então, se você quer o caminho mais fácil, pega ele. Abandona Cristo. Rasga a Bíblia. Viva como você quer e tente agradar a Deus.
Preste atenção. Você está comentando coisas que você ouviu de pastores canalhas. A Bíblia nunca diz que a lei era impossível. Está dizendo que se eu tentar, pelos meus méritos, ser perfeito, isso não vai me trazer salvação. Mas a lei é o único padrão que pode me indicar se eu estou indo para a perfeição ou estou saindo da perfeição. Paulo diz que a lei é boa, pura e santa. Mas os pastores, filhos do diabo, filhos dos concílios da Grécia e de Roma, pastores que têm o espírito do concílio de Niceia, diz que a lei acabou. Esse espírito é o espírito da Grécia, que está em Daniel capítulo 7, 25. Esse espírito iria tentar anular a lei, mudar os tempos e as estações. Eu não tenho esse espírito e não suporto esse espírito, nem por brincadeira. A abominação não é apenas algo feio ou errado. A abominação é aquilo que vai permitir que o espírito das trevas, que demônios, que seres contrários à nossa fé, venha governar, venha dominar o ambiente. Por isso Deuteronômio 7, 26 é tão direto. Não trazer, não guardar, não tolerar nada que esteja ligado à idolatria, à feitiçaria, ao esoterismo, à crendice. Onde há abominação, a presença de Deus se retira. Onde há abominação, não há santidade. Onde há abominação, não flui a bênção de Deus. A bênção de Deus está ligada ao princípio, e o princípio é o encontro na lei do Senhor. Eu não encontro o princípio em outro lugar. Tem outros filhos de Satanás aqui me ligando. Vamos voltar para o assunto em que nós estávamos. A abominação está ligado ao que os ídolos carregam de impureza, ao que a feitiçaria traz de maldade escondida. Então toda abominação está trazendo maldição. Por isso nós temos lares ordenados, mas não flui a bênção de Deus. A casa exterior, o natural, está muito bonito, mas não atrai a presença de Deus. FX, Xena, perdão, eu entendi assim. Eu não tratei você, não é necessário você me pedir perdão, porque eu estou ensinando e você está aprendendo. Então, eu não concordo com o que você disse e você pode não concordar com o que eu estou dizendo. Então, aqui não há necessidade de pedir perdão, tá bom? Eu trato assim, eu respondo assim, eu sou assim. De que você me conhecer, você vai saber se eu tenho amor no que eu faço ou se eu pratico o amor no que eu sou. Eu sou zeloso por aquilo que eu estou ensinando e aquilo que eu estou vivendo. Tá bom? Deus te abençoe. Se você ficar triste, eu não te peço perdão. Se você ficar alegre, não precisa dar glória a Deus, glorificar a mim, dê glória a Deus. É assim que segue a vida cristã. Os sábios ensinam e afirmam que os ídolos carregam impureza espiritual, que pode afetar tudo ao seu redor. Segundo os sábios, eles vão perguntar: quem é sábio? Aquele que vê o que está por vir. Tem discernimento espiritual. Quem é sábio remove da casa tudo aquilo que contraria a santidade. Como é que você diz ter o Espírito Santo e a sabedoria de Deus e não discerne o que está ao seu redor, não prevê o que está por vir? Quem é sábio? Aquele que vê o que está por vir. Quem é sábio tem discernimento espiritual. Quem é sábio remove da sua casa, da sua vida, das suas práticas, tudo que contraria a santidade de Deus, tudo aquilo que Deus considera como abominável, ele também considera como abominável.
A Bíblia está repleta de exemplos de gerações afetadas por alianças anteriores, pactos familiares e palavras liberadas por autoridades paternais pode perpetuar gerações. Êxodo 20, versículo 5, a parte B, diz: visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Essas heranças espirituais não são meramente genética, mas espiritualmente e jurídicas. Juramentos, palavras malditas, derramamento de sangue, pactos com o ocultismo, cultos sincréticos, onde os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós, eles trabalham por gerações para cumprir o que foi liberado por palavras, por juramentos. Encontrei uma família que, nessa família, todos bebiam. Os 8 homens da família, pais e filhos, tios, todos bêbados, todos enveredados na cachaça. Na conversa foi identificado que um dos seus antepassados, o pai ou o avô daquela geração, tinha matado um homem. Presta atenção no que eu estou te contando. Isso pode falar com alguém. Presta atenção. Há identificado que houve um derramamento de sangue. Alguém de 1 ou 2 gerações anteriores, não me lembro agora se era o avô ou o pai daqueles mais velhos daquela família, e todos eram bêbados, todos na desgraça, todos na miséria, tudo se virava em cachaça, contenda, problema. E eles disseram: o que nós podemos fazer, bispo? Eu lembrei de um texto que diz: quando encontrares um homem morto em um campo, e não souber quem foi que o matou, me dirás qual a cidade mais próxima de onde está aquele moço. A cidade que está mais próxima, vai sair os anciões da cidade, vai trazer uma novilha que ainda não pariu, uma novilha nova, vai matar a novilha em uma água corrente, onde o sangue vai ser levado pela água, vai pegar uma porção desse sangue e vai jogar sobre a terra, e os anciões daquela cidade vão dizer: Senhor, perdoa a morte deste homem, mas hoje declaramos que somos inocentes. Não fomos nós que matamos este homem, e não caia sobre nós o sangue deste homem. E assim a maldição daquele sangue derramado não permaneceria sobre aquela cidade. Agora pense na cidade como a sua família, e pense nos moradores como seu lar. Mas alguém matou alguém no passado. Alguém cometeu injustiça no passado. Você não herda o pecado. Você é herdeiro das consequências espirituais. Quem matou é como se tivesse feito um pacto com a morte. E isso abre portas no mundo espiritual, ou para o bem ou para o mal. Agora, quem derramou sangue, quem cometeu um juramento, quem soltou palavras malditas, quem fez pactos de ocultismo, quem fez pacto na feitiçaria, quem tem pacto com a idolatria, diante de Deus, isso são votos. Isso vai perpetuar. Eu sou a segunda, terceira geração. Faço todo o esforço, mas não flui na minha vida a bênção de Deus. O que fazer? Você vai ter que se levantar, se posicionar para romper com esses pactos, com esses votos. Alianças emocionais ou traumas não resolvidos também perpetuam sobre as famílias. As emoções podem tornar-se portas abertas no espírito. Feridas não tratadas viram vínculos com dores antigas e tornam-se fortalezas. 2 Coríntios 10:4, Paulo vai dizer: porque as armas da nossa milícia não são poderosas em Deus para destruir fortaleza. Segundo a palavra de Deus, o coração ferido precisa ser curado.
Deuteronômio capítulo 10, versículo 16 diz: circuncidai, pois o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. A psique ferida, sem cura espiritual, torna-se ambientes para estagnação emocional, para bloqueios espirituais, para bloqueios financeiros, para bloqueios ministeriais. O lar se torna uma casa bonita, mas espiritualmente entalada. Você sabe o que é entalar? É quando feria um homem, matava um homem, atravessando ele com uma lança, da boca ao órgão excretor. E há lares que estão espiritualmente entalados. Presta atenção. Filhos sob conflitos espirituais dos pais. A Bíblia revela que os filhos sofrem efeitos das batalhas espirituais dos seus pais. Jeremias 31, 29 diz: os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos se embotaram. É verdade que tem uma promessa que isso iria acabar. Quando? Quando os pais ou os filhos se levantam e fazem uma aliança com Deus. Senão, sempre os pais vão comer uva verde e os filhos vão ter os dentes embotados. Significa o quê? Que os pais pecaram, os filhos sofrem a consequência, até que alguém se levanta e rompe com essas alianças anteriores. O lar precisa ser lugar de proteção espiritual, não de transferência de maldições emocionais. O sábio já nos ensinava: o coração de um pai molda o destino dos seus filhos. E o ponto ápice para esse encontro nosso, já nos direcionando para o final. Eu quero que você preste muita atenção, porque eu tentei deixar claro o que são coisas abomináveis que não poderiam estar na sua casa. E agora eu vou falar sobre algo que não pode faltar na sua casa. Fique tranquilo, você que está com o corpo trêmulo, né, com vontade de vomitar, já está passando mal, eu vou trazer um bálsamo para a sua vida. Mas antes disso eu preciso dar a última dose do remédio de hoje. Preste atenção. Por que há casas organizadas, mas são de lares vazios? Por que eu tenho uma casa material, mas espiritualmente travada? Preste atenção. A ausência do altar doméstico. A ausência do altar doméstico produz desordem espiritual. Alguém escreva isso, por favor. A ausência do altar doméstico traz desordem espiritual. Vou repetir. A ausência do altar doméstico traz desordem espiritual. A casa pode estar limpa fisicamente, mas vazia espiritualmente. O altar no lar, isto é, a prática da oração, a prática da leitura da palavra, a prática da adoração, a prática da reverência ao Senhor, a prática da santificação, a prática do temor, a prática do Shabat, a prática da pureza, a prática da santidade no seu lar, vai trazer desordem espiritual. Por quê? Porque não tem um altar levantado na sua casa. Gênesis 8:20 diz: e edificou Noé um altar ao Senhor. Gênesis 12:7, e Abraão edificou ali um altar ao Senhor. Gênesis 26:25, e edificando um altar invocava o nome do Senhor. Sem altar, a presença de Deus não habita no lar. E sem a presença de Deus, nada vai fluir na sua vida. À luz da palavra de Deus, o Shabat não é apenas um mandamento semanal, mas o primeiro, mas o principal, o mais antigo altar doméstico, estabelecido pelo próprio Deus
antes mesmo do pecado e antes mesmo da lei ser escrita, Deus estabeleceu um altar para os lares. E este altar se chama sétimo dia, Shabat, descanso. Em Gênesis capítulo 2, o Eterno separou, abençoou, santificou o sétimo dia, transformando o templo em altar e a casa em santuário, pois onde o Shabat é guardado, Deus se faz presente. Diferente de um altar feito de pedras, o Senhor é um altar vivo que se manifesta no Shabat. O Shabat é um altar vivo aonde Deus se manifesta, reconstruindo semanalmente no lar por meio da cessação, do parar, do reverenciar, do lembrar, do santificar. O Shabat é o momento de reconstruir a semana. O Shabat é o momento de reconstruir o lar. O Shabat é o momento de reconstruir a família. O Shabat é o momento de reconstruir a santidade. O Shabat é o momento de reconstruir a pureza. O Shabat é o momento de reconstruir a comunhão. O Shabat é onde você impetra o perdão. O Shabat é o momento em que você traz de volta a totalidade da presença de Deus, da mesa compartilhada, da palavra lembrada, da oração, da adoração em família, da prestação de conta familiar, aonde o casal se conserta, aonde há conserto entre pais e filhos, entre irmãos e irmãos. Quando o Shabat é negligenciado, o lar pode até manter práticas espirituais esporádicas, mas perde o ritmo sagrado da aliança, caindo em desordem espiritual. Por isso, antes mesmo de Noé, antes de Abraão, antes de Isaac edificar algum altar físico, Deus ensinou que sem o Shabat não há fundamento espiritual duradouro, pois é nele que o lar aprende a viver na presença de Deus. É no Shabat que a família aprende a dependência de Deus. É no Shabat que você alinha o governo de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, aonde o Altíssimo é honrado. É no Shabat aonde o principal altar, aonde a casa pode ser organizada e permanecer espiritualmente vazia, se o Shabat não for respeitado. Você tem capacidade de organizar a casa fisicamente, mas o Shabat vai colocar em ordem o lar, a família, a comunhão do lar espiritualmente. Por que nossa casa é organizada e nada flui, pastor? Porque o Shabat, nesse entendimento que eu estou falando, é negligenciado na sua casa. Uma casa pode ter beleza estética e rotinas até saudáveis, mas sem edificação espiritual, continuará infrutífera. A solução? Um diagnóstico de restauração do altar e limpeza espiritual fundamentada na palavra. Você vai encontrar a saída. 2 Crônicas 30, 14 e 16 diz que o povo hebreu destruíram todos os altares idólatras. E todo aquele povo purificaram-se segundo a lei de Moisés. E Deus voltou a habitar sobre Israel. É tempo de remover o que não edifica, renovar a aliança com Deus vivo e edificar não apenas paredes, mas uma habitação para o Espírito Santo de Deus no seu lar, na sua casa, na sua família. Vivemos uma geração relativizada, onde o sagrado é comparado com as coisas naturais, relativizando o que é sagrado e ignorando o mundo espiritual. Frieza espiritual, secularismo e superficialidade se infiltram nos lares, na família e na igreja. O desafio atual, meu e seu, é reconstruir o altar em um mundo digitalizado e distraído, onde as famílias convivem, mas não conectam espiritualmente. A restauração do lar começa no coração, com arrependimento, consagração,
vigilância e prática daquilo que eu acredito. Eu quero orar por você. Eu quero orar com você. Por reverência a Deus, aonde você está, curva a sua cabeça. Eu quero orar, clamando a misericórdia de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Senhor eterno Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Nos colocamos diante do Senhor com o nosso coração quebrantado e o espírito humilde. Porque a tua palavra diz que um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Sonda-nos, ó Deus, e conhece o nosso coração. Prova-nos e conhece os nossos pensamentos. E vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. Nós confessamos que sem tua presença nada somos e nada podemos fazer. Clamamos por socorro, porque reconhecemos que nada somos e nada podemos fazer. Reconhecemos que só tu és poderoso para salvar. A tua palavra é clara. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Revela-nos com a luz do teu Espírito Santo toda influência maligna, todo objeto, toda aliança antiga, toda palavra liberada que ainda mantém nosso lar preso à estagnação, ao bloqueio e à opressão espiritual. Traz luz àquilo que foi escondido, porque tudo que é exposto pela luz se torna manifesto. Senhor, nós rasgamos o coração diante de ti e pedimos perdão por toda negligência espiritual, por todo altar derrubado, por toda ausência de temor e de santidade. Assim como disseste, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Hoje nos voltamos a ti com arrependimento sincero. Restaura o altar doméstico, restaura o Shabat em nosso lar, restaura o lugar da tua palavra na oração e da adoração contínua na nossa família. Queima, Senhor, com teu fogo santo tudo aquilo que não provém de ti. Assim como disseste em Deuteronômio 7:26, nós rejeitamos toda coisa abominável e declaramos que não daremos espaço ao inimigo em nossa casa. Purifica-nos, porque está escrito: quem subirá ao santo monte do Senhor? O que é limpo de mãos e puro de coração. Lava-nos, Senhor, com teu favor. Renova-nos pelo teu Espírito e estabelece limite santo ao nosso redor. Declaramos pela fé que o Senhor edifica a nossa casa e por isso nosso trabalho não será vão. Profetizamos que onde havia estagnação haverá movimento, onde havia peso haverá descanso, onde havia confusão haverá paz, porque está escrito: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A tua presença seja como fogo consumidor e com a glória permanente habitando em nosso meio. Recebe, Senhor, a nossa oração, ó Eterno, não por merecimento nosso, mas por causa da tua misericórdia e da obra redentora de Yeshua, o nosso Messias. Nós cremos, declaramos e esperamos, porque o Senhor é a nossa salvação. A quem temeremos? Em nome de Yeshua, o nosso Messias, aquele que salva, restaura e estabelece alianças eternas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe poderosamente. Que o Senhor possa trazer sobre a sua vida maior entendimento. E eu quero finalizar deixando um convite para você entrar nas nossas redes sociais aí e encontrar o link da nossa imersão que vai acontecer segunda-feira, dia 9, às 20 horas, horário de Brasília. Eu creio que nós vamos ter que estender para o dia 10. E lá nós iremos tratar dos terafins, ídolos invisíveis no lar. Há dias que nós viemos falando em algumas lives, identificando alguns ídolos invisíveis. Hoje nós identificamos mais alguns. O principal é tirar o abominável e determinar um altar que invoque a presença de Deus nas nossas vidas. Eu vou olhar aqui as caixinhas de mensagem, mas eu quero dizer para você que a nossa imersão vai oferecer para você, posteriormente à imersão é gratuita,
Mas depois da imersão, nós vamos oferecer a você um e-book completo com esse ensino que você está acompanhando e mais o ensino que você vai receber. Eu preparei em PDF para você imprimir lindos quadros com textos, com mensagens, com palavras proféticas, com salmos, com declarações, com advertência, para você colocar na sua casa, na sua sala, na sua cozinha, na entrada, na saída, para as crianças, para as visitas, textos da palavra de Deus. Eu posso, se você desejar, aqui tem 12, mas eu creio que eu vou acrescentar isso para 20, para você ter na sua casa, muito bem espalhado a palavra de Deus, a declaração que esta casa teme ao Senhor. O e-book, com a gravação das imersões e mais o material escrito das nossas lives e da imersão, por R$ 27,00 você vai adquirir depois da imersão. Já tinha gente querendo antes, até querendo pagar. Não, irmão. O meu objetivo primeiro é cumprir o princípio, depois ganhar dinheiro. Então, antes que eu faça a imersão, eu não vou disponibilizar. Tá bom? Agora eu vou olhar aqui as perguntas que surgiram, muitas perguntas, meu Deus. Meu marido não entende nada sobre Shabat. Eu tenho aprendido essa importância. Como fazer o Shabat? Olha, eu conheço muitas mulheres que fizeram Shabat sozinhas, até o dia em que o marido adentrou para o Shabat e passou a servir a Deus. Shabat não é coletivo, ainda que praticamos em família. Shabat é um princípio individual. Assim como você decidiu andar na verdade, não depende do seu marido, ser honesta, não depende do seu marido, ser justa, não depende do seu marido. O Shabat está entre os 10 mandamentos morais. Se você não tem uma mesa, não pode celebrar, porque a sua família não participa, isso não significa que você não possa reverenciar a Deus, apresentar-se diante de Deus e oferecer o seu culto ao Senhor. Vou movimentar aqui porque eu preciso tirar daqui para mim poder responder. Então, não depende do seu marido, da sua esposa, da sua família, para você honrar o Senhor com o seu Shabat. Tá bom? Você pode. Conheço gente que praticou sozinho. A mesa, fazer aquela cerimônia, isso é celebração. A Bíblia não manda fazer isso. A gente faz porque é uma forma de celebrar. Mas santificar é reverenciar o Senhor. É parar na viração do dia e lembrar de quem é Deus e o que Ele nos ordenou fazer. Se eu tenho a oportunidade de preparar uma mesa, eu farei. Mas a Bíblia não diz que você tinha que ter uma mesa, que você tinha que estar todo mundo ao redor da mesa. A Bíblia diz, porque o mandamento sempre será individual, podendo ser cumprido coletivamente. Então, se você colocar no seu coração de observar o Shabat, saiba que Deus vai receber você. Shalom, bispo, ter esculturas de leão é abominável? Vou deixar para responder na imersão, porque eu já tratei desse assunto esses dias. Lá na imersão você vai ter clareza, porque o que a Bíblia proíbe é aquilo que vai fazer menção ou ligação a outros cultos ou a outros deuses. Tá? Aí você vai ter tranquilidade se você vai ou não continuar tendo o leão ou tirar o leão, porque vai ficar claro o entendimento. Tá bom? Tenho velas de marca de santo para uso quando fico sem energia. Olha, se você não tem outra, ora, se você comprou com seu dinheiro dizimado, não é a marca da vela que vai trazer maldição para sua casa. Agora, se ela está lá por honrar o nome do santo que ela carrega, aí, ainda que você ore ou santifique, de ter o nome do santo, isso não significa que vai trazer a maldição. A intenção de trazer a marca, a intenção de trazer o objeto é que vai dar a maldição. Eu tratei nisso numa live quando eu falei sobre a espada de São Jorge. Nós vamos falar de novo. E outras plantas que é colocada em casa porque alguém colocou. Então, alguém perguntou aqui, e a mezuzá? Eu não tenho a mezuzá para oferecer. Por quê? Porque eu ia ter que fazer um envio pelos correios se você tivesse interesse em ter uma mezuzá. A mezuzá
é um objeto, eu tenho aqui na porta das minhas casas, até no carro eu tenho. É um elemento aonde tem texto bíblico da palavra de Deus, principalmente Deuteronômio capítulo 6, está lá dentro, e você vai colocar nos que você tem que andar no temor do Senhor. É lícito derreter o ouro? Fica limpo da consagração? Eu me livrei de tudo. Olha, a Bíblia está dizendo que se a imagem de escultura for de ouro ou de prata, você vai queimar no fogo e vai jogar fora. Queimar não tira o estado do objeto. Uma vez que o objeto se tornou um ídolo, uma imagem, o estado dele é abominável. Se mudar a forma, o estado continua. Então o correto é se desfazer de tudo. Dizem que é só apresentar e ficam limpos da consagração. Isso é um engano, porque o estado não muda. Uma vez consagrado, nunca mais altera o seu estado. Pode se perder, mas não serve para outra coisa. Tá? Então, essa ideia de orar não muda o estado. O que é abominável continua abominável. Idolatria sempre continuará idolatria. Dizem, tá, bispo, alguns pastores falam que é só apresentar os objetos de ouro, imagem, cruz de ouro, Jesus. Não, já expliquei. Existe desconsagrar um objeto? Não existe desconsagrar um objeto. Existe a ordem de destruir um objeto. Tá? Então, espero você amanhã. Vou falar novamente. Eu tenho mais uma palavra de Deus antes da nossa imersão. No peso desta de hoje, que eu tenho certeza que a mensagem, a palavra de Deus liberta extraordinariamente. Bispo, e as xícaras como símbolo do São Paulo? Meu filho é especial. E ele só gosta do time. É porque vocês ensinaram ele a gostar do time. Agora se arrependa, peça perdão a Deus e tire esse gosto do seu filho. Porque ele talvez tenha uma limitação de capacidade de decidir. E se hoje ele gosta do time do São Paulo, é porque alguém que tinha autoridade ou influência sobre ele fez ele gostar disso. Se arrepende, peça perdão a Deus, tenha paciência com ele, porque, como você disse, ele é especial, mas você vai, diante de Deus, orar, consagrar outros objetos e anular no mundo espiritual esta marca, essa idolatria, essa desgraça do futebol, até que o seu filho, naturalmente, vai jogar esse trem fora. Ele vai pegar essa xícara e vai jogar na parede. Se eu sou um homem de Deus, ele vai quebrar essa xícara. E não é só a xícara, como os outros objetos também. Espelho no quarto da minha filha quebrou sozinho, às 3 horas. O mundo espiritual ele pode se materializar e pode acontecer muitas coisas. Eu já vi demônios correr da minha casa e balançar as coisas. Provar isso para os outros não tem jeito. Uma experiência que você viu. Eu já fui expulsar o demônio de um homem numa outra cidade aqui chamada Ribeirão Cascalheira, aonde a polícia não deu conta de entrar, aonde os crentes daquela cidade não deu conta de expulsar, mandaram me chamar. Eu fiz 700 quilômetros para ir lá. O homem era um homem de 1,50 m de altura, ele pegava a geladeira e batia no chão como se ele estivesse batendo na cadeira. Os policiais entraram antes de eu chegar e os policiais não deram conta, porque os copos, as vasilhas da parede, da prateleira, voavam nos policiais. E só estava o velho dentro de casa. Quando eu cheguei, o velho estava quietinho, caladinho. Não queria manifestar de jeito nenhum. Os demônios que assolaram a cidade, calou quando eu cheguei. Então, o mundo espiritual é real. Coisas dessa natureza, de quebrar, de cair, de se mover, isso não precisa nem ficar assustado. Tá? É ter autoridade e repreender em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, eu vou almoçar. E amanhã eu te espero ao meio-dia. Fiquem com Deus e que Deus os abençoe. Eu vou salvar esta mensagem e vou colocá-la no YouTube novamente, tá bom? Ela vai permanecer lá para você poder ouvir e enviar para alguém. Procure aí, a pastora colocou os links aí para você participar da nossa imersão. E nós teremos a imersão do dia 9 de fevereiro sobre os terafins. Dia 9 de março,
nós falaremos sobre a revogação da consagração. Pessoas que foram consagradas espiritualmente e vivem debaixo de miséria ou de dificuldade. Por quê? Porque essa consagração foi ilegal. E eu estou falando de consagrações na igreja. Pastor, presbítero, evangelista, porteiro, diácono. Vai ser dia 9 de março. Também procure o link lá. A gente vai estar postando o link nos outros grupos. Que você entrar no grupo da imersão dos terafins, você vai ter acesso ao grupo da imersão da revogação da consagração. E dia 27 e 28, nós vamos ter uma imersão de 2 dias sobre Purim. Antes do dia 9, 10, ou 27 e 28 de fevereiro, da nossa imersão de Purim, eu vou estar fazendo algumas lives tratando do livro de Esther. Tá bom? Que Deus abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.